Graça e paz, boa noite, seja bem-vindo a mais um podcast Só Vi Verdades. Nesta noite nós estamos aqui com a nossa irmã Jandira Lima e Deusama Vieira para tratar de um tema muito importante e queremos te convidar para participar conosco, né? Sentar aqui, conversar conosco, ser edificado pelo Senhor. O tema é o que é batalha espiritual. É um tema que nós vamos trazer as experiências e vivências. Vamos tratar batalha espiritual na área prática, né? O que é batalha espiritual, qual é a relação da batalha espiritual com a oração, qual é a relação da batalha espiritual com a palavra, com a Bíblia, experiências sobre batalhas espirituais, né? Porque nós estamos numa constante guerra e cremos que isso é em todas as idades e faixa etárias, né? Não é somente na vida de alguém que tem muitos anos de evangelho, mas na vida também de uma criança. Nós precisamos estar atento a todas essas faixas etárias que nós estamos lidando hoje, ensinar o cristão, ensinar a mulher de Deus, ensinar a criança, ensinar os filhos, ensinar os netos, como perceber a batalha espiritual, como perceber que você é o momento ali de você orar, como você exercer a sua fé. E é isso, esse tema que nós vamos estar aqui tratando nesta noite, direcionados pelo Senhor, pela palavra do Senhor. Nós estamos aqui para acrescentar. Que o Senhor, Ele fale através de nós e eu creio que vai ser um podcast abençoado. Vamos começar falando, né, sobre o que é batalha espiritual na prática. Eu vou dar a oportunidade para a irmã Deusama começar. O que é batalha espiritual na prática? Como você percebe que você está enfrentando uma batalha espiritual? E logo após já passo para a irmã Jandira, né, falar sobre qual é a relação da batalha espiritual com a oração. Nós sabemos que há uma relação muito direta entre a batalha espiritual e a oração. E aí eu passo com essa pergunta e a gente vai acrescentando e desenvolvendo. Então, nós vivemos em dois reinos, né? O reino espiritual e o reino material aqui, né? Onde nós vemos, né, com os olhos, nossos olhos materiais. E no reino espiritual nós só vemos com os olhos espirituais. Então, entre esses dois reinos há um conflito, né? Há um conflito, há uma guerra que é entre o reino de Deus contra o reino das trevas, né? Então, nós vivemos isto e é real, né? É real. Não é visível, né? Não podemos ver com nossos olhos materiais, mas é muito real. E envolve, né, os seres espirituais, né? Tanto anjos como demônios. E essas tentações, né? Tentações malignas, que são internas, as pressões, e misturado com as pressões do mundo, são ataques diretos contra nós, do inimigo. Então, é uma batalha invisível, real, mas que vem contra nós, né? Que vem contra nós, seres meramente humanos, né? Porque o inimigo sabe, né, quando e onde vai nos atacar. Tem pessoas que acham que estão em batalha espiritual apenas quando é manifesto, né? Quando Satanás se manifesta, quando há uma manifestação. Você está, então nós entendemos que você está numa batalha espiritual 24 horas constante. Irmã Joyce, e é inevitável para o cristão isso aí, né? Às vezes a gente, as pessoas, né, olha para nós, né, e vê, pode conjecturar tantas coisas, mas não fazem ideia, né, da batalha espiritual que o cristão ele enfrenta. Nós somos diretamente alvos, né? Sim. E aí nós precisamos adquirir certas armas, como dizem em Efésios 6, para combater esses ataques aí. Exatamente. E nós somos
direcionados pelo Senhor através da palavra, buscar a oração, a palavra, e aí entrando aí para a irmã Jandira, né, que nós estamos aí em uma vida de oração, uma pessoa, um cristão, que ele realmente quer uma vida com Cristo, ele cria uma vida de oração. E qual é o papel da oração na batalha espiritual? Na prática. Graça e paz a todos. É um prazer, né, estar nessa noite aqui participando desse podcast com um tema tão, né, atual. A oração é fundamental para se vencer essa batalha, né? Temos que orar em todo o tempo. Muitas vezes a gente pensa que só podemos orar se tivermos de joelho ali, mas em qualquer momento onde tivermos, temos que orar, porque constantemente passamos esses ataques e principalmente na mente, né? Na mente, a gente vê que há um inimigo invisível, ele existe, ele ataca e nós precisamos estar. Então, a oração é o papel fundamental para vencer essas batalhas espirituais que há, né? A leitura da palavra. E quanto mais perto de Deus você chega, é que se levanta mesmo as batalhas espirituais, né? E eu sei que a oração é tudo para se vencer esses ataques que vêm, né? A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra a potestade do mal. Então existe, muita gente pensa que não existe, mas existe, e só vencemos através da oração. Às vezes as pessoas também podem misturar, né? E nós precisamos ter esse discernimento, porque eu creio que é através da oração que vem esse discernimento sobre o que você está enfrentando. Nós não podemos lutar com um inimigo desconhecido, né? Que nem a irmã Jandira estava falando. A palavra e a oração é o que abre os nossos olhos para o mundo espiritual. E a Bíblia fala claramente, né, sobre essa batalha, esse conflito, né, que é contra as forças espirituais da maldade, não é contra pessoas ou circunstâncias naturais, né? É contra seres invisíveis, né? E graças a Deus que o Senhor ele nos deu as armas, né? E como a irmã Joyce e a irmã Jandira estavam falando aí, né? A oração é a arma que ativa todas as outras armas, Sim. né? Então, se você não tiver em oração, você não tem como vencer uma guerra. Se você não tiver as armas, você não tem como vencer uma guerra. Não é eu que venço, é o Senhor. Mas Ele me dá armas para eu lutar, né? Porque o Senhor, Ele age, né? Nesse movimento espiritual. O Senhor age. Mas eu preciso ter as armas para poder eu lutar como ser humano, como pessoa, como cristã. Então, eu preciso ter essas armas e a oração. É a oração que coloca, né? Ativa, coloca para fora Sim. tudo que o Senhor nos deu, a fé, né? O escudo da salvação que faz parte, né, de nós. Tudo isso aí, como está escrito em Efésios 6. Se você não tiver uma vida de oração, então não tem como você conseguir vencer essa guerra, né? Que é uma guerra desleal, né? Eu falo muito que é uma guerra desleal. Desleal, assim, eu como ser humano falando, né? Mas eu sei que tem um Senhor que luta conosco, né? Que peleja por nós. Quantas pessoas estão perdendo as batalhas por falta de estar com essa armadura, né? Porque está tudo à disposição. Mas para você acessar, você precisa orar. Exatamente. Nós tivemos um podcast muito maravilhoso sobre oração, né? Sobre o poder da oração também, que fala que quando nós estamos orando, nós estamos diretamente nos submetendo à autoridade de Cristo, nosso Deus, e isso faz com que nós vencemos. É o Senhor que nos capacita para vencer. Aí nós vemos N situações hoje de pessoas sendo completamente afetadas realmente pelo mundo espiritual, mas está alheio. Eu estava até conversando hoje de manhã e falando como é que as pessoas hoje estão alheias ao mundo espiritual. Parece que é uma outra realidade. Nós sabemos que há uma batalha espiritual, mas tem pessoas, e muitas vezes cristãos, que realmente estão alheios àquilo que está acontecendo no mundo espiritual.
Nós estamos num culto, nós vemos ali um macro, todos ali reunidos, mas poucos ali estão atentos a realmente a batalha, a guerra espiritual, para tirar a distração, para estar atrapalhando ali na hora da ministração da palavra. E nós sabemos que o Senhor, Ele nos tem despertado para isso através da oração. É através da oração que você entra aí nos caminhos do Senhor para ter acesso a toda essa capacitação que Deus nos dá para que, quando chegue a batalha espiritual, você vença. Mas também tem gente que confunde, né? Tem dificuldade da vida e existe batalhas espirituais. Há duas coisas, dificuldades que nós passamos e batalhas espirituais. E como nós diferenciamos o que é batalha espiritual do que são dificuldades realmente, assim, naturais, mas também do que pode ser usado para que haja ali uma dificuldade espiritual, coisas naturais. E ali eu queria fazer essa pergunta para as irmãs, né? Quem tem o Espírito de Deus discerne tudo, né? Então, quando é uma coisa natural, uma coisa normal, a gente sabe, mas também quando é uma batalha espiritual, também a gente sabe. E eu estava aqui, a irmã Joyce falando, a irmã Deusa Maia, e eu pensando em uma batalha espiritual, uma experiência de batalha que eu também passei, né? Que quando o inimigo vem, ele ataca sutilmente e ele gosta de atacar onde? Na mente. E eu tive um problema de enfermidade com meu filho. E Deus tinha dito, já dado a palavra final, que a vitória era nossa e que ele não ia morrer. Mas fica aquela luta na mente, né? Não vai acontecer isso, ele vai morrer. Mas Deus já disse que ia vencer. Então fica aquela batalha na mente. E a gente ficou na casa de um parente, ali acolhido, né? Que eu estava do hospital para casa, em casa eu não podia ficar. A irmã Joyce era pequena, né? Teve que ter um suporte. E o pastor Jado falou, meu esposo, né? Que deitou para dar um cochilo. A gente tinha voltado do hospital, o menino tinha ficado lá, com outra irmã nos dando uma força. E ele disse que um ser não celestial apareceu e falou: acorda, levanta, que o menino morreu. Como que para ele ir, que o menino já tinha. Mas Deus não tinha dito que o menino não ia falecer. Então ali foi uma batalha. Ele disse que sentiu a presença ali. Então você consegue, né, discernir que é uma batalha espiritual. Que a gente estava orando, a igreja estava orando, os irmãos estavam orando e Deus já tinha dado a palavra de vitória. Mas aí aquele ser se apresenta para querer trazer dúvida, para trazer confusão, para dizer que não é verdade, para dizer que o que Deus prometeu, né? Então a gente vê que a gente pode discernir desse jeito, quando é natural, quando é da mente, mas também quando é uma batalha espiritual, você sente, né? Você sente, mas a palavra de vitória, a última palavra que ainda é Deus. Quando o Senhor diz que a gente já venceu aquela batalha, já é uma batalha vencida. E nós não podemos ter dúvida, que a dúvida não provém do Senhor. O medo, tem muitas pessoas que está muito atual o tema esse tema hoje, né? Medo, né? E às vezes o nosso pastor fala, quando você vai para uma guerra com medo, você já perdeu 50% da batalha, né? E o medo tem afetado muitas pessoas mesmo. Eu vi uma irmã falando que essa irmã, ela deu um testemunho sobre depressão. E ela falou que ela tinha medo da água do chuveiro que caía. E uma vez o Senhor falou para ela que estava dando vitória, que até naquele momento, né, do seu banho, Deus estava cuidando dela e ela tirou aquele medo. Então, o medo é uma arma do inimigo para nos paralisar. E nós temos 3 inimigos, né, que a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado, que é o diabo, né, que é o inimigo externo, e ele trabalha com mentiras, tentações, né, opressões, acusações, distrações. Tem o mundo, que é o inimigo ao redor, ao nosso redor, né, um sistema de valores trabalha com sistemas de valores anticristãos e tenta moldar a mente, né, do crente, a nossa mente. E tem a carne, que é o nosso inimigo interno, né? E a carne, ela tem uma inclinação muito grande ao pecado, né? Muito grande. E fraqueza, né? Fraqueza humana. Então, a gente tem que ter cuidado com esses inimigos e saber identificar quando estamos tendo uma batalha espiritual, né? Porque é esse o tema, né?
nós temos que saber identificar. E, como a irmã Joyce estava falando, tem muitas pessoas que estão tão aquém das situações que acham que tudo é normal, que tudo é natural, né? E não é, tem coisas, enfermidades às vezes que nos acontecem. Isso são coisas naturais, né? Que pode acontecer. Mas tem coisas na nossa vida que a gente sabe que não é normal, coisas que não é natural. Eu passei também, eu tenho uma experiência, né, de uma batalha que eu passei. Eu tive passei por uma situação, né, na minha casa e aquilo ali me oprimiu de uma maneira tão forte, que tinha vez que eu ia dormir e eu tinha falta de ar. Eu achava que eu ia morrer e eu sentia que o inimigo estava me atacando naquela hora. E foi quando Deus me despertou para orar, para orar. E é a oração, não tem outra coisa. A oração é a nossa maior arma contra todas as artimanhas do inimigo, contra tudo que é espiritual, que é maligno, né? E eu não orava, eu orava em casa, mas eu comecei a ir para a igreja, de manhã cedo, pegava a chave e orava ali, sabe, me derramava e o Senhor, ele tirou, sabe? Assim, saiu aquilo, saiu. E eu senti assim muita paz, Glória a muita Deus. paz, porque eu estava enfrentando uma batalha espiritual. Sim. Porque a vontade do diabo é o quê? Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele queria matar, ele queria destruir minha família, né? Me matar, queria me matar, porque essa é a vontade dele. Mas nós servimos a um Deus que nos desperta, Verdade. né, para as coisas espirituais. O diabo está lutando com as armas dele espiritual, o Senhor nos desperta para lutar com as armas que Deus nos deu, as armas espirituais, né, que o Senhor ele nos deu, e a principal delas é a oração. Sim. Quando nós realmente nos submetemos ao Senhor, Ele realmente nos dá vitória. Porque é que nem a irmã Deus estava falando no início, são dois reinos. Você tem que estar debaixo da autoridade de um Senhor e de um reino. Exatamente. E aquele que é o nosso Senhor, Ele nos guarda, porque nós somos seus súditos, além de ser seus súditos, somos seus filhos, somos seus servos. E o Senhor, Ele realmente nos guarda. Então, que nem a irmã estava falando, é um tema muito importante hoje em dia, porque as pessoas estão realmente alheias. Os cristãos estão realmente aquém que a irmã Deus Ama falou. Passando por situações que não percebe que realmente está perdendo uma batalha. Está perdendo uma batalha. Muita gente está perdendo. É uma batalha que é travada por dentro e por fora, Sim. né? E as pessoas estão perdendo porque não entendeu ainda que é uma batalha espiritual. Quantas pessoas abriram mão, né, das Estão suas destruídas. E hoje nós precisamos estar atentos ao que o Senhor tem nos dito, porque quando nós estamos falando assim, de alguém que tem discernimento espiritual, muitas vezes dentro de uma casa, não são todos que têm esse discernimento espiritual. E principalmente os pais têm esse dever, esse entendimento maior do que as crianças, do que os adolescentes, e tem essa responsabilidade de cobrir a sua casa ali com a oração e batalhar. Tem um filme muito famoso, né? Que é Quarto de Guerra, quando aquela mulher ela assume aquele papel de autoridade ali na sua casa e realmente ela fala como mundo espiritual. E hoje eu queria que as irmãs dessem uma palavra sobre isso. Você estar atenta, estar alerta para os seus filhos, para a sua casa, muitas vezes para os netos, ter esse discernimento sobre a batalha espiritual, como é que ensinar as crianças a lidar com isso? Porque muitas vezes, hoje em dia, as crianças têm medo de ficar sozinha, medo do escuro, medo de tantas N coisas, e os pais não percebem que aquilo ali pode estar sendo algo espiritual. Crianças ansiosas, muita criança com ansiedade. Nós não espiritualizamos tudo, mas também nós não podemos não espiritualizar aquilo que é espiritual. Então, como os pais devem agir
ao constatar uma batalha espiritual, uma dificuldade espiritual com seus filhos, no meio ali da sua casa, pode ser também com a esposa, né, o cônjuge, com a sua esposa, e para que isso seja vencido, que nós estamos aqui declarando isso, né? As crianças, eles são muito sensíveis, né, ao mundo espiritual, né, tanto, né, as coisas de Deus como as coisas do inimigo, né? E a gente sabe que o inimigo, ele ataca muitas crianças, né, na mente. E outro dia, né, Larissa teve um sonho e ela me contou. E aí eu falei, né, para Derlane, né, é uma luta, é uma batalha, é uma guerra espiritual. Então, tem que ensinar. E eu estava falando para ela, né, que quando ela tiver esses sonhos, essas coisas, essas batalhas, né, tentei explicar para ela da melhor forma possível, né, o que era uma batalha espiritual, e ela tinha que orar, né, orar, pedir ao Senhor que guardasse, que livrasse ela, que protegesse a mente dela, né, dos ataques do inimigo, né, que cobrisse ela com o sangue dele, porque a gente sabe que isso vai acontecer não uma, duas, três, mas muitas vezes, né, porque até chegar à fase adulta, que entenda mesmo, então vai ter tempo. E temos que estar alertas sobre isso, orando também em todo tempo, né? Em todo tempo, porque eu acho que o que sustém, né, uma casa de pé é oração, né? É oração, a leitura da palavra, é o cultivo, isso aí, todos os dias, né? Não fazer uma vez só, pronto, não, hoje porque estou passando por isso, não. É todos os dias, que tudo esteja bem, quer tudo esteja bem, quer não esteja. Tem que fazer, né, ter esse hábito, né, de orar, de louvar em casa, de ler a Bíblia, né, estudar a palavra, ler só, não, eu estava, né, até falando no ciclo de oração sobre, né, a leitura, né, com as crianças, porque o diabo também bloqueia a mente para não entender, né, isso aí também é uma batalha, né, que as crianças passam, porque é tanta coisa, e se a gente for mesmo analisar, tem situações, problemas na mente das crianças que patológicas, né? Sim. Problemas patológicos que acontecem, que também causa bloqueio. Sim. E o nosso Deus, ele é o Deus que opera tudo em todos. A palavra diz isso, né? Ele opera tudo em todos. Então, não vai ter dificuldade, nem patologia clínica, nem nada que vai impedir as crianças de conhecer ao nosso Deus, de conhecer a palavra de Deus, de orar, de aprender a orar. Não tem. Porque a Bíblia diz que até os loucos, nem os loucos errarão o caminho dos céus, né? Não dizendo que são loucos, não, mas usando esse exemplo para exemplificar, né, o que as crianças passam, sim, principalmente crianças que têm problemas, né, que têm uma patologia clínica, né? A gente tem dificuldade nisso aí, né? E os pais, eu sei que tem muitos pais que são orientados, que são, que já perceberam, esclarecidos, né? Perceberam que tem como fazer diferente, que tem como mudar a situação, não deixar que as coisas continuem do jeito que está, né? Porque esse é o erro, né? É deixar as coisas, não, vamos ver o que vai dar. Não, tem uma situação, tá difícil, vamos tentar reverter aquilo ali, né? E tudo através da palavra. Eu acho que o caminho mais fácil é esse, é a oração e a palavra, né? A gente tem um pastor aqui que ele preza muito por isso, né? E eu glorifico a Deus pela vida dele todos os dias, por isso, porque nós temos isso aqui, né? Então, nós temos na nossa igreja um pastor que preza pela leitura da palavra, preza pela oração, né? Pelos trabalhos de oração, pelos cultos de oração, e está sempre nos incentivando nas leituras, né? E isso é muito bom, e eu creio que tem pessoas que têm aprendido, sim, né? E colocar em prática, principalmente, não é só aprender, mas aprender e pôr em prática, né? Fazer as coisas acontecerem realmente, né? Porque se a gente ficar no nosso mundinho, no nosso lugar, e deixar
as coisas acontecer do jeito que está, então nunca nós vamos vencer, né? Uma guerra espiritual, uma batalha espiritual, nunca, né? Então, colocar em prática, né? Tudo que a Bíblia fala, que o que nós aprendemos com os nossos pastores. A família é a base. É. Nós precisamos ter isso em nossa mente, né, irmã Jandira? Quantas mulheres mulheres, homens, né, têm aberto mão dos seus filhos por não orar, e porque não ora, não tem esse discernimento da parte de Deus. Eu estava ouvindo, né, a irmã Deusamar falar, e nós temos o dever de brindar nossos filhos através da oração contra, né, essas atuações malignas e através do culto doméstico diariamente, que é muito importante. É muito bom quando você tem filhos saudáveis, filhos brindados, filhos que aprendem coisas boas, porque até mesmo quando eles estão na escola ou estão em outro ambiente distante de você, ele consegue ali, né, saber. E a gente vê que hoje em dia há ocultismo e muitas coisas malignas em muitos filmes infantis, que isso é muito bom focar, né, que muitos pais não avaliam, dá tudo para o filho ver, como se fica aí na TV, fica aí no celular, não tem, né, aquele cuidado, e o filho vê tudo e ali tem mensagem ocultas, tem mensagem, né, que não é boa, e traz depois problemas seríssimos para dentro de casa. Espirituais. Então a gente tem a responsabilidade, porque somos, né, ali, o pastor até estava falando domingo, né, sobre a criação dos filhos de manhã na escola dominical, né, que hoje em dia, antigamente ele falava, né, as músicas saudáveis que se cantava para os filhos ninar, né, e outras, ele falando que na casa dele era aquelas músicas saudáveis, né, mas em outros ambientes era aquelas músicas assustadoras que trazia medo aos filhos à noite, e a gente vê que o mundo faz isso, né, É verdade. canta um monte de coisas que não glorifica a Deus, né, e os filhos dormem com medo, acorda pior ainda. Mas quando a gente tem um lar sadio, a gente tem filho sadio, e graças a Deus nós temos ensinado isso aqui, nós temos orientado, né? Tanto é que meus filhos às vezes brincam, dizem, minha mãe, vamos ver tal filme, porque sabe que eu não aceito e que eu nunca vi. Até conto um exemplo, teve um tempo, né, que a gente estava indo para certo lugar à noite, fazendo um trabalho, e ali naquela TV tem aqueles filmes que não dá glória a Deus, que não é bom, e eu não botava nem o olho para ver, porque os ataques malignos vêm através dessas coisas. Fica ali no oculto, depois se manifesta, você não consegue dormir, você fica vendo coisa de noite. Então, esse ataque espiritual, essa batalha espiritual existe. E nós temos que ter autoridade como pais e mães de repreender, de orientar nossos filhos a não ver. Tem algumas coisas sadias que dá para ver, né? Nós vemos que somos orientados de séries malignas, demoníacas, que o povo vê. E depois, é como a irmã Deusama estava falando, é uma libertação. Porque quando você se livra daquilo, você se sente leve. Né? Eu nunca vi nem nunca gostei. Mas tem pessoas que têm costume, têm vício e que precisam se libertar. E, eu não sinto nada, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade de buscar a Deus. Mas a mente está cheia de coisas, né? Mensagens ocultas que afastam a pessoa. Né? E eu lembro que um certo casal a gente teve que acudir lá de madrugada, porque antes de dormir viram algo que não glorificava a Deus, e depois quando desligaram que foram dormir, não conseguiram. Aquilo rodava dentro de casa, aquela perturbação que a gente teve que orar. Então, a batalha espiritual existe, o mundo espiritual, né, maligno, existe, atua, e muitas vezes ataca dentro de casa. E são guerras que algumas vezes vem mesmo porque a batalha está aí, mas muitas vezes a gente abre a porta, a gente deixa a brecha aberta e o inimigo aproveita e ali, né, faz o seu agir maligno, né? Hoje em dia, que a irmã Deusamar estava falando e a irmã Jandira complementando, o ataque espiritual de Satanás, e aí também nós temos os inimigos externos, que ela estava falando ali, o mundo. Você sai hoje, uma criança, um jovem, você mesmo adulto, você sai hoje, hoje em dia você não sai sem você escutar uma música, seja na rua, seja no caminho de casa, uma música com teor
de palavrão, de pornofonia, e você, ali naquele momento mesmo, você ora, Senhor, purifica os meus ouvidos, a minha mente, né? Quando você sai de casa, você tem que entregar o seu sair ao Senhor, e eu estava ouvindo o pastor ministrando sobre isso. Sai, entregue o seu sair ao Senhor, porque é uma batalha. Vá a qualquer lugar, vá ao médico, entre num Uber, porque hoje em dia o mundo também é nosso inimigo. Nós não somos do mundo. Nós estamos nessa batalha também contra as ideologias, como a irmã Jandira estava falando, filmes, ideologias. Então tudo é uma batalha? Sim. Nós estamos em caráter de guerra. É final, e é o final da guerra. E se nós estamos em caráter de guerra, nós temos que nos portar como soldados. Porque tem pessoas que hoje estão enfrentando essas batalhas no mundo, externamente, materializada muitas vezes também com o próprio Satanás, com seus filhos. Às vezes uma criança rebelde, né? Uma criança rebelde, terrivelmente rebelde, desobediente, respondona. Hoje em dia tem viralizado muitos vídeos, né? Filhos rebeldes, e você vê ali uma atuação para afrontar os pais, a desobediência hoje em dia. Então nós precisamos ter essa noção que nós estamos em caráter de guerra, e nós precisamos portar como soldados, estar munidos e armados, né? Caminhando para o final, agradecendo a Deus por este esclarecimento. Porque se nós somos esclarecidos pelo Senhor, nós não estamos em ignorância. O meu povo perece por falta de conhecimento, e nós não podemos ter essa falta, né? Tem um acervo muito grande, e a Bíblia e outras, como a irmã Deus estava falando, os pastores ministrando, orar para que o Senhor abra o entendimento dos seus filhos, da sua casa, né? Para entender, para ouvir aquilo que Deus está ensinando. Eu vi um pai orando para o seu filho criança e falando: você ser abençoado, você será um homem de Deus, usado por Deus. E isso é o dever dos pais. Eu sempre acordei com a minha mãe mesmo, orando por mim. A minha avó sempre apresentou a nossa família, não somente ali os filhos, mas a continuidade, porque é uma guerra real, para que esse final tenha mais vítimas para o lado negativo. E nós não podemos permitir isso, né? Não podemos permitir que a casa abrir mão, né? Da casa, da família, das crianças. O Senhor, Ele tem nos abençoado. Eu já agradeço a irmã Jandira, agradeço a irmã Deus Amar também por estar conosco, né? Por esse momento, você que está aí em casa, que assistiu, que Deus te abençoe, que Deus continue nos abençoando. Saiba disso, que Deus, Ele quer a sua igreja em um momento de alerta. A sua igreja nesse caráter, vestido, trajado, você como mãe, como pai, como jovem, nas mãos do Senhor. Mas, Deus... Joyce, é uma palavra final, né? E a gente sabe que a batalha espiritual já tem um vencedor, né? É verdade. Então, o cristão, ele luta a partir da vitória, não pela vitória, né? Porque ele já sabe que essa batalha já está ganha, já está vencida, né? Glória a Deus. E para a gente encerrar agora, nós vamos fazer uma oração final, entregando, né, as pessoas que estão nos assistindo nas mãos do Senhor, para que Deus continue abrindo os olhos daqueles que estão com a visão turva, e no mundo espiritual, que Deus conceda uma bênção aí que você precisa na sua casa. A irmã Deus Amar vai estar orando e entregando-nos nas mãos do Senhor. Maravilhoso Deus e Pai que está nos céus. Pai Celeste, nós te agradecemos, Senhor, por mais estes momentos em Tua presença, Senhor amado, porque podemos, Senhor, aqui aprender mais e mais a Tua palavra, oh Deus eterno. Essas experiências que foi passada aqui, Senhor. Muito obrigado, Pai amado, porque, ó Deus eterno, vai nos ajudar, Senhor, a vencer muitas guerras e muitas batalhas em nossas vidas, Senhor. Porque o Senhor, Ele tem lutado por nós, o Senhor tem vencido essas guerras, essas batalhas por nós. O Senhor tem nos dado as armas certas, Senhor, para que possamos lutar. Oh, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, pela Tua serva que apresentou aqui, Senhor, esse podcast, por aqueles, Senhor, que estão ali na mídia, ó Pai amado. Ah, Senhor amado, e a Tua serva irmã Jandira, a minha pessoa. Obrigado, Senhor, porque nós já podemos aqui sentir a Tua presença, ó Senhor amado. Eu te agradeço, Senhor, que venha, Senhor, mais podcasts assim, ó Deus eterno, com a Tua presença.
Que o Senhor opere maravilhas em nossas vidas, no meio do teu povo, no meio da tua igreja. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, uma boa noite para você. Curta, compartilhe, mande esse podcast para alguém que precisa, para alguém que você sabe que está passando por uma batalha, que precisa de uma bênção. E eu sei que nessa noite, mais uma vez, o Senhor foi glorificado. Que Deus te abençoe. Amém. Amém.